Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé, da mudança. É para mudar. 31 dias de clamor. 31 dias de milagres. Porque Deus tem definido situações todos os dias, milagres têm acontecido, nós temos visto o poder de Deus e desfrutado dele. E hoje não vai ser diferente. Às 15 horas, em todos os nossos templos, nós vamos abrir o quarto jejum do propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2014? Eu digo a você que quando a gente busca o Senhor, o impossível se torna possível. Não são poucas as definições que nós já vimos acontecer. Pessoas testemunharam no próprio dia 31. Mas isso é na vida de quem continua crendo. Permanece crendo. Persevera até o último minuto, invocando o nome do Senhor. Ele não nos despede vazios nunca. Ele nos recompensa por toda a nossa fé, a nossa perseverança. Quando uma pessoa busca a Deus, ela é abençoada. Isso é fato, isso é certo. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o quarto jejum do propósito da mudança. E em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Nós vamos ficar cerca de 7 horas em jejum. Em consagração total, 7 horas dedicadas ao Senhor. E, claro, em todo o trabalho que a gente faz, todos os jejuns, esses momentos que nós passamos separados, Deus define situações e nos dá respostas. E vamos ter respostas hoje. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Isaías 55, no 8 e no 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ó, quando eu vim fazer esse programa, que eu estava buscando uma palavra, eu vim para cá, dirigida pelo Espírito Santo. Porque certamente, por aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, há pessoas decepcionadas com algum acontecimento, não entendendo. Talvez é como você está. Você está chateado, chateada, decepcionado, sentindo uma frustração, porque você esperava uma coisa, veio outra, porque você buscou uma coisa e não deu certo, porque você estava trabalhando numa questão e a coisa não aconteceu, porque parece que deu errado. Mas o Senhor preparou esse programa para você. Presta atenção. Eu não sei o que é. Mas você que está aí, tem que pegar a palavra do Senhor e confiar nela. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Para você deu errado, mas para Deus deu certo. Entendeu? Para você deu errado. Mas para Deus é isso mesmo. É isso mesmo.
Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Os seus pensamentos não são os de Deus. E os seus caminhos não são os de Deus. Os dele são superiores aos seus. Compreendeu? Então, o que para você foi assim uma perda, foi ganho. O que para você nesse momento foi um fracasso, foi vitória. E o tempo vai te dizer isso. O que para você hoje parece o fim, amanhã você vai agradecer. Compreendeu? Deus tem coisa melhor e maior para você. Compreendeu? O que Deus tem para você é melhor. É maior do que isso aí. E vai vir para você. Você não vai ficar sem a resposta. Deus tem o melhor para você. Os pensamentos dele são mais altos do que os seus. Aqui, ó. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Você achou que era por aqui, mas o Senhor está te mostrando, não é. Não é. E no momento, aí você fica revoltado, talvez, chateado, talvez o seu espírito baixou, uma tristeza, bateu um desânimo. E o Senhor está dizendo, ei, você acha que eu quero o seu mal? Deus não quer o seu mal. Deus não tem o mal para você. Deus tem o melhor para você. Acontece que você tem uma visão limitada, você vai até aqui, até ali a sua visão, mas de Deus não. Deus sabe o que está acontecendo no oculto e Deus sabe do futuro. Ele é onisciente. Ele sabe do futuro. Então, o que Deus tem trabalhado para colocar nas tuas mãos é muito, muito, muito melhor. Você não entende, mas vai entender. Você talvez não consegue ver agora, mas vai conseguir ver. Você vai ver, você vai entender. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus pensa mais alto que nós. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos, são superiores. Entendeu? Porque a gente vai nessa visão humana, muitas vezes. E aí, nós queremos que seja daquela maneira, daquela maneira, daquela maneira. Mas Deus é que sabe. Confia no Senhor. Confia. Há um tempo determinado para todas as coisas. O seu tempo de vitória chegou. Chegou, você pode ter certeza. Só que ao modo de Deus. Porque ao modo de Deus é melhor. Você pode agora nem querer aceitar isso. Dentro de você ainda está aqui. Não mais. E Deus está dizendo, aquieta. Confia no meu trabalhar. Confia. Não, mas é assim que eu quero. Era aquilo que eu queria. Era isso que eu queria. Confia. Confia. Descansa. O que Deus preparou para você é melhor e vai vir até você. Você vai falar. Deus está te abençoando. Você acha que você tá sofrendo uma perda. Deus está te livrando.
Deus está te livrando. Confia. Tenha certeza, convicção de que essa palavra foi preparada para você, para confortar seu coração, para direcionar a sua vida, permanecer focado em Deus, crendo na vitória, porque Deus só pode operar mediante a fé. Então não vai ceder à incredulidade e ficar aí nessa chateação, nesse abatimento, porque isso não tem sentido. Não tem sentido. Eu sei que ninguém quer perder, mas se não perdeu, você vai ver. Você ganhou. Está chegando para você o melhor. Coisa mais alta. Entendeu? Porque os pensamentos de Deus são mais altos. Então, o que Deus tem trabalhado para fazer na sua vida e colocar nas tuas mãos é superior. É superior. Então, não seja guiado pelo coração. Tenha controle sobre essas emoções. Não comece a usar a tua boca para falar asneiras, porque há poder, na língua há o poder da vida e da morte. E quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto, diz a Bíblia. Então, isso significa que cada palavra que você solta é uma refeição que você está servindo a si mesmo. E aí você tem que saber que tipo de comida que você está servindo para você mesmo. Uma comida azeda, estragada, bichada, ou um banquete maravilhoso. Entendeu? Então não sai falando besteiras. Confia no Senhor. Se você já falou, peça perdão e fica na fé, na confiança, na posição de receber seu milagre. Porque Deus vai te abençoar. Você não vai ficar sem essa vitória. Só que o que Deus tem para você é mais alto. É melhor. É muito melhor. Deus tem o melhor para você. Os pensamentos dele são mais altos. Então, na tua cabeça, o melhor era aquilo, mas Deus sabe o que é melhor. Confia em Deus. Deixa ele fazer a vontade dele na sua vida. Porque quando Deus faz a vontade dele é que sejamos abençoados. E que tudo venha assim perfeito para nós. E é o que Deus planejou para você. Entendeu? Então confia no trabalhar de Deus, na vontade dele. Deixa ele fazer a vontade dele na sua vida. Porque o que ele tem trabalhado para colocar nas tuas mãos é vitória. Então, levanta o teu espírito e confia nessa palavra. Porque Deus está falando com você para você aquietar, manter a paz, seguir a sua vida, como se nada tivesse acontecido. E você vai ser surpreendido com o poder de Deus, ele vai te presentear. O que ele vai colocar nas tuas mãos será um grande presente que você vai glorificá-lo grandemente. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Vilani e seu Cláudio, o que vocês têm vivido dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu trouxe meu filho que estava recém-operado dos pés e ainda não se posicionava, não tinha, tinha muito medo de pôr os pés no chão. Assim que eu iniciei aqui no Ministério, foi num jejum, né, a primeira vez que eu vim, e daquela data em diante, para minha surpresa, chegando em casa, o Vinícius, um belo dia, eu peguei o Vinícius levantando e ficando em pé sozinho. Que para mim foi uma vitória muito grande, até porque quem faz cirurgia de pé sabe que há necessidade de fazer fisioterapia. E ele ainda não tinha feito, e também não fez depois. Aí, passado um tempo, o Vinícius fazia uso de uma medicação, um anticonvulsivante, muito forte, controlado, e tomava 8 comprimidos ao dia. E aquilo sempre me revoltou, mas eu não sabia como agir também. Aí também, aqui no Ministério, durante as pregações,
eu tomei posse e a partir daquela data, então, eu saí daqui sentindo no meu coração que Deus falou comigo, é hoje, age hoje. A partir daquela data, o Vinícius também não tomou mais nenhuma medicação. E eu ainda fiz de um jeito que segundo a medicina, segundo os médicos, eu fui louca porque eu simplesmente cortei a medicação. E eles falam que tem que ser gradativamente, isso ainda quando eles pedem para tirar, que não era o caso do Vini. Pelo contrário, ele queria que o Vinícius mudasse a medicação porque aquela já não estava mais fazendo efeito. O Vinícius ainda tinha pequenas crises com aquela medicação. E aí eu tomei posse da palavra, só eu e Deus, eu não falei para ninguém, não comentei com meu marido. Ele foi percebendo que o Vinícius não estava mais tomando a medicação, que foi uma vitória muito grande para mim. Ali eu vi literalmente a mão de Deus agindo na vida do meu filho. Aí, passado um tempo, o Vinícius precisou fazer uma cirurgia da coluna. Era outra coisa complicada. A médica anestesista, quando veio conversar comigo e o pai, ela simplesmente matou meu filho. Mas isso é o papel dela, porque ela é médica. Não o papel de matar, lógico, mas assim, dizer todos os riscos que aquela cirurgia que o Vinícius poderia ter, né, durante o processo. E ela ainda até falou para mim, mãe, desculpa, eu acho que eu falei demais. Aí eu falei, não, a senhora falou como médica quais são os procedimentos. Mas aí eu falei para ela, a senhora como médica vem e me orienta, né, me alerta. Mas eu creio que Deus não vai deixar que nada aconteça com o Vinícius. E há uma cirurgia que também durou muito, acho que se não me engano, não me lembro agora, mas era 8 horas, durou 4. O Vinícius passou bem. E ela me fez uma pergunta na hora, assim, que parece que foi uma coisa usada mesmo, assim, para que viesse uma sementinha. Ela falou assim para mim, ele já teve convulsão? Aí eu parei, olhei para ela, falei, já. Ela falou assim, e não tem mais? Eu falei, não. Quanto tempo? Eu falei, mais de 1 ano. Aí veio naquele momento, foi como se ela o diabo lançasse uma dúvida. Olha, né, vai ficar com medo agora. Aí na hora eu rejeitei. E hoje a pregação falou uma coisa que eu vivi naquele dia. Porque eu não cantei depois que eu recebi a vitória, eu cantei antes da vitória. E existe até um hino que na hora eu já não conseguia nem mais orar, então eu fiquei cantando aquele hino o tempo inteiro. Que eu deveria glorificar o nome de Deus antes de tudo acontecer. Aí o Vinícius foi para o centro cirúrgico, eu acompanhei ele até o centro cirúrgico, o médico falou, vem comigo, eu fiquei lá, pedi para o médico me dar as mãos dele na hora, falei, doutor, posso segurar nas suas mãos? Ele falou, pode, eu segurei, falei, eu posso abençoar a mão do senhor? Ele olhou para mim e falou, pode, eu falei, então tá, eu falei, eu vou abençoar as suas mãos, porque eu confio no senhor como médico, mas eu confio muito mais no Deus que eu sirvo, e eu sei que Deus vai estar lá dirigindo as mãos do senhor, e eu sei que essa cirurgia vai ser um sucesso. Aí ele falou, obrigado pela confiança. Aí eu voltei para o quarto, falei, Cláudio, vamos almoçar. Almocei, voltei novamente, descansei um pouquinho, porque eu falei, daqui a pouquinho o Vini sobe, eu tenho que estar bem. Que também, aí os médicos se surpreenderam porque ele falou assim para mim que talvez ele precisasse de uma transfusão durante a cirurgia. Não houve essa necessidade. A recuperação dele foi excelente. Os médicos que nem eram médico do Vini entrava para ver, falava, nossa, como ele se recupera rápido, nossa, como ele está bem, não sei. Então, tudo isso para mim é uma vitória, né? Porque isso eu consegui tudo através das pregações, eu ouvindo a palavra, abrindo meu coração e pedindo para o Espírito Santo trabalhar na minha vida e pedindo para que ele abrisse meu entendimento, me desse discernimento e me ensinasse a orar, me ensinasse a clamar, e que naquela situação, porque assim, realmente o que a bispa falou, eu concordo, glorificar a Deus quando você está bem é muito fácil. Isso é muito fácil. Agora, quando você está passando por uma situação que envolve uma pessoa, um filho, que é mãe, sabe o quanto dói você ver um filho teu indo para um centro cirúrgico. E aí, para mim, sabe, assim, eu não tenho como nem mensurar o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem sido muito bom comigo em todos os aspectos. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo a mão de Deus, sabe, na minha vida. Tudo que eu tenho hoje foi conquistado através, sabe, de Deus mesmo. Nada veio por esforço próprio. O meu marido trabalha assim, mas tudo é abençoado por Deus. Aí depois também tem uma vitória de um apartamento que eu tinha o desejo, graças a Deus, o Senhor sempre me abençoou, eu morava bem também, não vou dizer assim, não morava em um lugar ruim, mas eu falava para o Senhor, eu agradecia a Deus pelo que Ele tinha me dado, mas eu falava, Senhor, mas o Senhor pode me dar mais. E eu queria morar em tal lugar, tal. E aí, durante uma ministração, a bispa disse assim,
vai ungir o lugar que você, enfim, quem quer morar, quem quer trabalhar, e eu queria morar naquele momento. Aí eu saí daqui e eu dei várias voltas nesse prédio, não foi uma única vez, foram várias vezes. E eu descia do carro e eu coçava a minha perna para mexer no portão. Eles até olhavam assim para mim. Eu falava, Cláudio, para o carro na esquina e me deixa aqui, eu vou subir isso aqui a pé. Subi, teve situações que deram ali, sabe, um atrapalho, uns tropeços, mas como dava a impressão até que a gente não tinha feito a coisa certa, mas eu falei, não, o diabo está se levantando, é porque realmente a gente está no caminho certo e vamos perseverar, nós vamos conseguir. Conseguimos o apartamento, compramos, aí depois tinha a questão da mobília. Eu queria também a mobília do meu sonho, eu não queria qualquer coisa. E também Deus me abençoou assim de uma maneira grandiosa. Eu coloquei tudo no meu apartamento. Poucas pessoas, que eu não sou muito de receber visita, mas as poucas que vão, perguntam inclusive se eu tive decoradora. Porque está muito bonito, sabe assim, está muito abençoado. Mais que bonito, mais que a beleza, é a unção de Deus, sabe? A unção que eu sinto que está na minha casa, porque é a paz que está lá, a paz que as pessoas chegam e sentem, e isso não é móvel que dá, é só a presença de Deus. Então, aí mais uma vitória, e isso tudo no ano de 2013. E eu queria um carro. Aí eu falava assim para Deus, né? Eu falava, Senhor, agora você tem que me dar um carro, porque eu estou num apartamento bonitão desse, com esses carrões aí, eu também preciso ter um carro compatível onde eu moro. E também, mais uma vez, saí do culto, peguei o olhinho, o azeite, fui lá na agência, ungi, pedi para a moça, falei, posso ver esse carro? Ela falou, pode. Eu já estava com o óleo na mão, né? Já tinha... Aí fui lá, ungi todo o carro, ela nem percebeu também, determinei ali, falei, Senhor, é este o carro que eu quero. Também pronto, fui para casa e continuei orando e pedindo ao Senhor. Falei, olha, Senhor, esse é o carro que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. É o que o Senhor quer para a minha vida. E hoje o carro também está na minha mão, né? Então, assim, não foi, nada foi, contando assim, parece que foi tudo assim no estalar de dedo, mas não foi. Eu orei, sabe? Eu participei e participo das reuniões do jejum também, jejum também comigo. Meu jejum, eu e Deus também. Eu tenho o meu momento com Deus, que eu peço para que Deus me dê. Eu quero determinada coisa, então eu peço a Deus que me dê a direção e eu também abro o meu jejum com Deus, meu particular com Deus também. Então, assim, eu tive muitas vitórias, não só eu, toda a minha família, meu esposo. Foi abençoado com emprego também na época. O Senhor tirou ele de um emprego, colocou em outro. Então, assim, todas essas situações... humanamente falando, foram situações assim que parecia que a gente estava meio assim, sabe, em Deus, mas as coisas não fluíam. Mas eu costumo dizer que a gente tem que saber esperar e perseverar. Né? Muitas das vezes o que parece, a situação que está ali mostrando, não é a realidade, é o que o diabo quer que nós acreditamos. E eu pelo menos nunca acreditei. Na época, inclusive, que meu esposo perdeu o emprego, ele, por ser um chefe de família, no momento, a primeira reação foi ficar preocupado. E eu ainda falava para ele, não se preocupa, porque eu tenho certeza que o mesmo Deus que permitiu que você saísse, é porque Ele tem uma porta maior para você. E para te dar essa porta maior, há essa necessidade de você sair dessa porta. Então, e graças a Deus, é só vitória. Como a senhora define 2013? Olha, não tem como eu definir, quer dizer, são tantas bênçãos, mas olha, eu estou muito feliz pela conquista do meu apartamento, estou feliz pela conquista do meu carro, estou feliz pela saúde do Vinícius, que para mim é o principal. Esse aqui não tem preço, sabe, assim, essa recompensa, se eu tivesse só essa recompensa já seria o suficiente para mim. Mas eu acho que mais que tudo isso, para mim, o mais importante é eu ter, sabe, essa comunhão com Deus, eu ter essa relação, esse relacionamento com Deus, Deus saber, sabe, orar, conversar com Deus e saber que Deus realmente não é só de falar. Não, hoje eu sei que Ele existe, eu sempre soube, mas hoje é diferente, sabe? Eu sei esperar em Deus, eu sei ter paciência. Eu pedi para que Deus trabalhasse esse lado, para que eu tivesse paciência de saber esperar, orar e colocar na mão dele e saber que o tempo é dele. E no momento que ele realmente achar que eu devia receber, Ele vai me dar. Então, feliz e abençoada. Muito feliz e muito abençoada. Feliz e abençoada. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.
Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que talvez estava, eu vou dizer estava porque eu creio que ela não está mais, chateada, até se amargurando, revoltada, porque da cabeça dela ela perdeu, ela fracassou, o que ela tanto queria saiu das mãos dela. E o Senhor está dizendo, não é assim, não é dessa maneira. Eu sou um pai amoroso. É o que o Senhor fala. Que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor. O Senhor ainda pergunta, se o seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra? Se o seu filho te pedir peixe, você vai dar uma serpente? Não. Então, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, meu Senhor amado, o Senhor está dizendo para ela, você acha que você me pedindo pão, eu vou te dar uma pedra? Você me pedindo peixe, eu vou te dar uma serpente? Você acha que eu estou trabalhando para o seu mal? Você acha que eu quero te prejudicar? É isso que o Senhor está dizendo a ela. Eu tenho trabalhado para colocar o melhor nas tuas mãos. Eu tenho trabalhado para te abençoar, para te colocar por cima, por cabeça, para realizar seus sonhos. Que isso entre no entendimento dela, meu Pai. Que o Senhor tem trabalhado para realizar os sonhos, o desejo do coração dela. O Senhor tem trabalhado para realizar o desejo do coração dela. E o Senhor vai realizar o desejo do coração dela, dentro da sua vontade. Talvez na cabeça dela era aquilo que seria o melhor, mas o Senhor sabe o que é melhor. Na cabeça dela ela perdeu e o Senhor está dizendo, você ganhou, porque o que eu tenho para você é muito maior, muito melhor. Que ela confie no seu trabalhar, porque o Senhor está com ela e a vitória dela já foi determinada. O Senhor já deu ordem a respeito dela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis, dizimistas, ofertantes fiéis do programa Mudança de Vida hoje. Que sejam muito, muito honradas, que desfrutem das suas promessas. Porque elas têm financiado a tua obra, abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Só da semente é para quem semeia. Então, quando uma pessoa passa a semear, naturalmente que ela vai colher muito mais. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque elas vão desfrutar das suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que paz, confiança estejam chegando também. Que o espírito da paz, da confiança, de que o Senhor está no controle de tudo e vai abençoá-la, chegue até ela, que ela seja dominada pela paz, pela confiança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 15 horas, abrindo o 4º jejum do propósito da mudança e vivendo milagres. Isso em todos os nossos templos. Esteja entre nós. Deus vai te abençoar neste trabalho. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.